A saúde começa pela boca. E também, ó, aqui o nosso rosto, o nosso sorriso, é um cartão de visitas, né? E aí a gente está falando de odontologia, de dentes, e uma coisa que tem se procurado muito, um serviço que tem sido muito procurado, clareamento e também um implante. E é sobre implante que a gente vai conversar a partir de agora com o Dr. Tailon Ribeiro. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Agora tá melhor ainda, que eu tava brincando com a doutora. Aqui é bom que a gente tem as consultas de graça, bem aqui, ao vivo e a cores. É verdade. Brincadeira, mas a gente aproveita para se informar, lógico, né? Aproveitando aí para dar um abraço, mandar um beijo para o doutor Marcelino e para a doutora Marcele, seus colegas. Bom, só de cara, né? Quem é que pode fazer implante? Então, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto. Obrigada a você. E é um questionamento muito recorrente dos próprios pacientes que chegam no consultório e perguntam: posso fazer implante? Eu sou diabético. Minha idade é muito avançada. Eu tenho um problema X de saúde. Ou então, é muito jovem, meu filho pode fazer? Muito jovem, pode fazer implante. Já tive pacientes de 8 anos de idade que perderam dente e vêm no consultório perguntar: pode fazer? Não pode fazer? Então, é um procedimento que tem suas limitações, claro, como qualquer procedimento de saúde, mas a maioria das pessoas é possível realizar o procedimento de implante. Só que você tem que avaliar o paciente como um geral. Então, eu tomo alguma medicação, tenho um problema X de saúde, então a gente sempre solicita alguns exames para o paciente, tem primeiramente uma conversa com o paciente para avaliar qual é a necessidade que ele tem, qual a queixa que ele tem. E a maioria dos pacientes pode realizar o procedimento de implante, desde que esteja numa situação de saúde controlada. Como no caso do diabetes, por exemplo. Diabético, né? Eu sou diabético, posso fazer implante? Se sua taxa estiver controlada, se toma a medicação direitinho, você é um paciente saudável, você pode fazer um procedimento desse. Porque também a gente não pode menosprezar o procedimento, que é um procedimento cirúrgico. Então vai envolver tecidos, vai envolver a parte óssea, vai envolver cicatrização, então envolve toda essa questão. A gente não pode avaliar o paciente só como está faltando um dente, eu tenho que repor esse dente. A gente tem que avaliar o paciente de uma forma geral, avaliar o paciente como um todo. Bom, então, dito isso, vamos lá o que todo mundo quer saber. Bom, por exemplo, o implante, ele pode ser feito só pela questão de um acidente, né? Como o senhor citou aí, a criança, o jovem ou a pessoa sofreu um acidente, perdeu um dente ou quebrou, enfim, quer fazer o implante, ou simplesmente por estética. De repente, a pessoa está com aquela falha, né, na dentição, eu quero fazer. E aí? Como é que, em quais casos o atendimento é necessário mesmo e é ok para fazer? A pessoa estando com saúde, em qualquer um desses casos, pode fazer o implante. Então, Edna, assim, a primeira demanda da reabilitação com implante foi a perda de dente por uma questão funcional. Então, historicamente, a gente vem de uma abordagem mais funcional do que estética. Então, o implante começou pela dificuldade de mastigação e o desconforto que o paciente tem ao usar próteses removíveis. E até algumas próteses fixas que são fixas só no dente. Então, inicialmente, era um procedimento mais voltado para função. Então, mais reposição de dentes posteriores. E hoje tem aumentado muito a demanda pela questão estética. Porque às vezes o paciente ele tem uma coroa insatisfatória, usa uma prótese em região anterior e quer repor aquele dente. Então, aumentou bastante também a busca pela questão estética. Né? Só que como as duas coisas andam junto na odontologia, função e estética, você nunca vai conseguir ter um sorriso lindo, perfeito, sem que ele seja funcional e tratando dessa forma ele não vai ter uma durabilidade muito grande, se não houver um tratamento também da função dentária. Então, existem as duas abordagens e a procura dos pacientes é a mesma, tanto pela questão estética quanto também pela questão funcional. Bom, ainda quero dar continuidade a essa parte aqui, porque é bem polêmica, né, pessoal? Poxa, às vezes a pessoa tá com tudo ok, para que quer fazer implante, né? Não dá para ver, não sei o quê. Eu quero continuar. A maior procura hoje, ela meio que equipara. Os pacientes hoje, eles têm uma preocupação maior com a saúde também, principalmente pacientes mais idosos que já perderam muitos dentes ou que usam próteses que são desconfortáveis. Então, às vezes, hoje, a gente consegue, em alguns pacientes que usam aquela prótese total, não tem mais nenhum dente na boca, às vezes a gente consegue fazer esse procedimento em até 3 dias. É mesmo? E devolver todos os dentes para o paciente de uma forma fixa.
Então, às vezes, a gente consegue fazer esse procedimento em 2, 3 dias. Poucos dias, paciente, né? que saiu de uma situação onde não tinha nenhum dente, tinha aquele desconforto, aquela insegurança para estar mastigando, às vezes em 3 dias a gente consegue fazer esse procedimento. Usava a antiga dentadura, exatamente. Né? E aí isso depende de quê? Como eu tinha falado para ti antes, depende da quantidade de osso que o paciente tem. Então, tudo parte desse princípio. Enquanto mais osso o paciente tem disponível para a gente trabalhar, mais rápido, mais eficiente é o trabalho que a gente consegue realizar. E aí eu quero pegar esse gancho, se eu me desculpe, doutor, para a gente explicar melhor para a nossa audiência, quanto mais quantidade de osso tem, melhor de trabalhar. O que a gente está falando? Nos bastidores eu estava perguntando aqui para o doutor, essa questão de, às vezes, você falar, eu fui fazer um implante ou eu vou fazer um implante. Não é nem implante, uma reparação, não segurou bem, daqui a 6 meses começou a quebrar, caiu, eu tive que fazer de novo, gastei. A gente sabe que é um investimento alto, né? Nem todo mundo pode fazer esse tipo de tratamento. A gente sabe que a rede pública ainda não oferece esse tratamento dessa forma. Então, assim, aí eu estava perguntando para ele, poxa, as pessoas de mais idade que querem deixar a dentadura, ou as que ainda têm dente, mas reclamam que fizeram procedimentos e não foi legal, tem a ver com a idade, vou falar no popular, não segura bem o dente na boca, né, o implante. É isso que eu gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência sobre essa questão do osso, né, de quanto mais osso tem, melhor para trabalhar. Por favor, doutor. Então, Edna, a mordida da gente é como se fossem 2 engrenagens encaixadas. Sim. Então, enquanto mais equilibrada for essa engrenagem, maior vai ser a durabilidade de qualquer tratamento. Isso certo. A gente falando de implante, restauração, canal, qualquer tratamento odontológico. Então, enquanto melhor esse encaixe, mais duradouro vai ser o tratamento. Certo. É por isso que alguns pacientes procuram, eu quero fazer implante, mas o dentista, o profissional que lhe acompanha vai indicar, usa aparelho primeiro, faz essas restaurações que está faltando, porque a gente precisa dessa harmonia, desse encaixe na mordida, para que a gente consiga ter um equilíbrio e uma durabilidade grande no tratamento. Com relação ao osso, o implante nada mais é do que um substituto da raiz do dente. Então, quando você perde um dente, em volta daquela raiz tinha osso que segurava aquela raiz no lugar, que segurava aquele dente naquele lugar presente. E quando a gente instala o implante, ele vai ser um substituto da raiz do dente. Então, eu vou precisar que exista uma quantidade X de osso naquela região para que mantenha o meu implante estável e ele funcione como um substituto do dente. Caso de pacientes que não têm essa quantidade de osso disponível ou que pela idade ou por algum outro motivo, algum trauma, perdeu o osso naquela região a ser reabilitada, sim, existem as possibilidades de regeneração óssea guiada, que são os famosos enxertos. E a gente proporcionar para o paciente, né, aumentar aquela quantidade de osso naquela região onde ele perdeu o dente, para que eu consiga estabilizar um implante, estabilizar um pino. Isso, independente da idade, pode ser necessário, né? Exatamente. Então, tem pacientes bem jovens que podem precisar de enxerto e pacientes mais idosos que podem não precisar de enxerto porque tem osso disponível naquela região que a gente quer reabilitar. Então, não é uma regra para 100% dos pacientes isso, certo. E por isso que tudo começa por uma avaliação e os exames necessários para a gente chegar num diagnóstico correto do paciente, ver a expectativa que o paciente tem com aquele tratamento e mostrar para ele o que é viável, o que é possível da gente conseguir. Pronto. O senhor tocou numa parte assim bem interessante, que são os exames, que é o tempo. Eu fiquei aí curiosa para saber que o senhor falou que em 3 dias, de repente, quem não tem nenhum dente na boca poderá fazer o implante, talvez em 3 dias, porque a gente sabe que cada caso é um caso, né? Mas quais são, o que é necessário para, pronto, decidir que vou fazer o implante? Falta 2 dentes na minha boca, não estou gostando, está me incomodando a mastigação. E aí eu queria também que você falasse um pouquinho dessa questão da saúde da boca, né? De quanto é importante a gente ter todos os dentes na boca. Porque a gente adia. Não está me fazendo falta esse dente, não vou fazer esse gasto, ou não vou perder esse tempo. Não dá para ver, né? Não dá para ninguém ver. Quando eu dou o meu sorrisão, não dá para ninguém ver. Acho que mais importante, a estética, ok, a gente tem que se preocupar, mas é a saúde da boca, né? A gente sabe que a saúde começa mesmo pela boca. E também dessa questão, desse tempo que eu fiquei boba com a questão do tempo. Vamos responder isso daqui a pouquinho. O ao vivo está pronto?
Não, né? Não, tudo bem. Então, vamos continuar. Bem, o senhor pode, então, falar para a gente sobre essa questão da saúde e também da questão de ter a necessidade de fazer, qual é o primeiro passo? Pronto, então, vamos dizer assim. Do primeiro questionamento, com relação ao tempo, certo? Sim. Que alguns pacientes dizem, não, demora muito, ou quanto tempo vai demorar para eu estar com o meu dente? Em alguns casos, a gente consegue fazer a cirurgia de instalação do implante e o paciente já sai com o dentinho provisório na mesma sessão, principalmente quando se trata de regiões estéticas. Então, quando os exames mostram para a gente que o planejamento é adequado, hoje o dentista ele trouxe a tecnologia para dentro do consultório. Sim. Então, hoje a gente trabalha com tomografias, com escaneamento, planejamento digital, cirurgias guiadas. Então, a gente consegue, às vezes, colocar esse dente no paciente numa primeira sessão. Então, marcou o dia da cirurgia, o paciente fez o procedimento e você já sai com um provisório fixo que vai lhe proporcionar estética, conforto em mastigar. Você não vai ter aquela insegurança de estar com o dente faltando. Então, em alguns casos, a gente consegue resolver no mesmo dia. O paciente faz o procedimento e já sai com o dentinho. Outros casos, principalmente quando envolve regeneração óssea, que são os enxertos, a gente precisa de prazos maiores. Então, a gente vai ter tratamentos que podem durar até 12 meses. Porque quando você faz um enxerto, você tem que aguardar um período de neoformação óssea. Quando você faz um implante, você tem que aguardar um período de osso-integração daquele implante. Então, a questão do tempo varia muito. Certo. Então, a gente tem desde pacientes que conseguem reabilitar numa única sessão, até pacientes que a gente vai precisar ali de 12 meses, porque vai ter períodos de cicatrização nesse intervalo de tempo, que a gente tem que aguardar o organismo responder e cicatrizar bem para que a gente consiga reabilitar. Então, isso varia bastante a questão do tempo. Certo. Doutor Tálio, outra coisa que a gente não pode deixar de falar, né, gente, é sobre a dor. Porque já desmistificamos, eu acho, já estamos desmistificando. Muito tempo que dentista, tenho medo de dentista, será que dói? É a primeira coisa que as pessoas perguntam quando vão fazer qualquer tipo de procedimento. E, infelizmente, o dentista tem esse estigma. Mas, graças a Deus, já está caindo por terra, né? As pessoas estão tirando, até por conta das altas tecnologias, né, e dos procedimentos que vêm cada vez mais se modernizando. Mas não posso deixar de perguntar, é um procedimento que o senhor já disse que pode não ser longo, mas ele pode causar dor e só anestesia ou a medicação, ok, é suportável, enfim. Vamos falar um pouquinho dessa questão da dor? Então, assim, eu sou muito sincero ainda com meus pacientes. Claro. Existe desconforto, não tem como, porque você vai ser submetido a uma anestesia. O próprio atendimento odontológico, ele é, de certa forma, desconfortável. Então, a gente tenta de toda forma... a posição que a gente fica e abre a boca, a gente tenta até constrangedor, né? Meio constrangedor. A gente tenta, de toda forma, deixar o mais confortável possível para o paciente. Então, são procedimentos que a gente tenta organizar num tempo mais rápido, para que não seja uma sessão muito longa, e isso também traz mais conforto para o paciente. Certo. O desconforto do atendimento existe, só que a gente tenta amenizar isso. Máximo possível, a gente tenta, né? Como? Tentando fazer essas cirurgias guiadas para que não exista corte grande na boca, para que a cicatrização seja mais rápida. A medicação, geralmente a gente entra com a medicação com o paciente pré-operatória e pós-operatória, para que diminua esse desconforto e esse edema que o paciente possa ter. Hoje no consultório a gente trabalha muito também com laser terapia, que é uma coisa tecnológica. Ótimo. Diminui o edema do paciente, diminui a sensibilidade, a dor, tem uma cicatrização melhor. Então a gente tenta de toda forma trazer esse conforto maior para o paciente. Eu estaria mentindo se eu dissesse que não existe desconforto algum. Sempre a tem, dor, né? A gente consegue controlar. Não é nada de dor aguda, de alguém ficar... nada disso. A gente consegue controlar a dor, mas a gente não consegue... É algo suportável, né? Exatamente. A gente não consegue controlar o desconforto. Eu brinco muito que as pacientes, principalmente, vai na manicure, faz a cutícula, aquilo incomoda. Demais. E faz toda semana. E depilação, e sobrancelha, e buço, e tudo mais que a gente faz. Exatamente. Então, tudo incomoda, mas a gente está ali firme e forte, quer ficar linda. Então, eu acredito que o procedimento de implante é um procedimento que vai ter menos dor do que uma depilação, por exemplo, que é uma dor mais forte. Então, existe um desconforto, existe um pós-operatório que o paciente tem que ter um certo cuidado, a gente passa todas as recomendações. Demora quanto tempo para se recuperar? Vamos dizer, vou dar um exemplo.
não a boca, não o dente todo, né? Não fazer o procedimento em 3 dias. Mas, por exemplo, a pessoa que vai fazer um implante de 2 dentes, ela demora quanto tempo para se recuperar? Geralmente eu peço 3 dias de repouso, o dia que fez mais 2. É quase como com a extração, né? E uma restrição de atividade física, esforço físico e calor. Porque todo mundo faz academia ou caminha. Exatamente. Então, geralmente eu peço ao paciente deixar a academia uma semana, mas 3 dias o paciente está apto a trabalhar, desde que seja uma atividade em que ele não exerça muita força física. Então, ele está apto a trabalhar, está apto a falar, está apto a fazer praticamente tudo, ter sua vida social normal. Muito obrigada. Eu ficaria aqui conversando a manhã toda, mas a dona Lorena me puxando a orelha bem ali, doutor Tailon Ribeiro, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, sua disponibilidade de tempo e, por favor, tenho certeza, todo mundo aí está curioso para saber ainda mais. Divulgue suas redes sociais onde a gente pode encontrá-lo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando desse assunto hoje. Quem quiser acompanhar meu trabalho, eu estou no Instagram Dr. Tailon. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo, que a gente está lá apto a esclarecer. E a maioria das dúvidas quem responde sou eu diretamente, certo? Então, fico muito grato pela oportunidade e foi um prazer.